Fala pessoal, continuando aí, né, dimensionamento do fusível, né, a gente para calcular a corrente de pico, que é dado por IP aqui, a corrente de pico é igual ao que? A corrente nominal, né, vezes quem? IP sobre N. Certo? O que é IP sobre N? Né, é o fator de multiplicação dessa corrente, né, no momento dessa partida do motor aí. Então vai ser IP igual a 4,7 vezes 7,4, vai dar uma corrente de 34,8. Então agora a gente tem o que? A corrente de pico e o tempo de partida, né? Podemos ir para o nosso gráfico de quê? De relação à tensão de fusão virtual em segundos, né? O tempo, né? A corrente em relação aí ao tempo, ou o tempo em relação à corrente. Certo? Então concluímos que achamos uma corrente de 34,8. Então aqui a gente tem 10 amperes, certo? 20, 30, né? 30, 38 vai ficar aproximadamente aqui. A gente traça uma reta na vertical, né? Nos 34,8. Depois a gente encontra os 5 segundos e traça uma reta na horizontal. Então o ponto de intersecção aqui, ó, né? Então vai estar próximo do que? Né? Aqui são as categorias dos nossos, a curva dos nossos, né, de atuação aí dos nossos fusíveis. Então aqui o nosso gráfico, né, nessa intersecção vai estar próximo aí dos 10 amperes, certo? Então 10 amperes vai ser o nosso fusível que a gente vai utilizar para a proteção aí do nosso circuito. Só que além disso daí, a gente encontrou a corrente desse fusível, certo? Então isso aqui é um gráfico relacionado ao fusível GG, que é o fusível retardado aí, né? Do tipo aí diazed, certo? Então a gente possui o que, pessoal? Alguns critérios para a utilização do fusível, certo? O primeiro critério é que a corrente do fusível tem que ser maior ou igual a 1,2 vezes a corrente nominal, né? Corrente nominal de quem? Do nosso motor. Certo? Então, por que 1,2? Né? Tem que ser 20% a mais, né, do que a nossa corrente nominal do nosso motor. Então, a corrente do fusível, né, é maior ou igual ao que? 1,2 vezes quem? A corrente nominal é 4,7. Então, eu vou ter o que? 5,64. Então, a corrente, né, do meu fusível, ela tem que ser maior ou igual ao que? A 5,64 o que? Ampere. Certo? Então a gente encontrou o fusível através do nosso gráfico, né? O fusível escolhido aí de 10 amperes, então ele atende esse primeiro critério aí. O segundo critério, a gente precisa verificar a corrente, né, do nosso contator, né, e a corrente do nosso relé térmico. Só que essa corrente é relacionada aqui ao fusível de proteção máxima do contator e o máximo aí fusível que a gente pode empregar nesse relé de sobrecarga que a gente escolheu. Então a corrente do fusível tem que ser menor ou igual à corrente, né, do fusível, deve ser igual, né, menor ou igual à corrente do fusível máximo do contator. Então a gente viu ali que aqui, ó, fusível a gente escolheu o que? O CW07, certo? A corrente do fusível tem que ser menor ou igual à corrente, né, do nosso fusível máximo aqui, que vai proteger o nosso componente, certo? Então aqui é 16, o nosso fusível é 10 amperes, então é menor, então eu tenho aí essa coordenação do tipo 2, então eu tenho uma proteção adequada aí. Certo? Então a mesma coisa a gente precisa observar o que? Né? Na corrente máxima do fusível, né? Para o relé térmico. Né? Se caso não atender, vamos supor que a corrente do contator lá, o fusível máximo de emprego lá, né? Do tipo GLGG, tinha que ser 16 amperes. Certo? Não, vamos supor, fusível que a gente escolheu é 10, né? Vamos supor que lá seja 8 amperes a corrente máxima desse fusível aí, certo? Então nós escolhemos de 10 amperes, só que a gente observar na contatora, vamos supor que aqui tenha um 8,
certo? Então a corrente do fusível tem que ser menor, mas aí no caso de fusível que a gente encontrou de 10 amperes, ele é o quê? Ele é maior aí do que o 8, que é a corrente, né, fusível máximo aí do nosso contador. Então, pessoal, o que significa isso? A gente não tem coordenação do tipo 2. Vocês estão vendo que tem que observar esse detalhe, porque caso acontecer isso daí, a gente precisa escolher a contadora próxima. Então, vamos supor que aqui seja, a próxima minha é 20 amperes. Então, a corrente do meu fusível é menor que a corrente do fusível máximo aqui do meu contador. Então, aí eu tenho coordenação do tipo 2. Eu tenho a proteção adequada. Eu espero que vocês tenham compreendido isso daí. Qualquer dúvida que tiverem, é só entrar em contato comigo aí que a gente sana todas essas dúvidas. Certo? Então, a gente fez o dimensionamento do nosso fusível, dimensionamos a nossa contadora, dimensionamos o nosso contador, o nosso relé de sobrecarga, e também podemos, se caso quisermos usar o disjuntor motor, ele segue a mesma fórmula de quem? Do relé térmico, que a corrente do disjuntor é 1,25 é 25% da corrente nominal do motor, e vai dar 5,9. A gente pega o catálogo do fornecedor lá, a gente encontra o que é a faixa de ajuste, que deu 5,9, então a gente vai usar essa classe de ajuste aí de 4 a 6,3, certo? E para ver se a gente realmente fez o dimensionamento correto desse disjuntor, a gente vem aqui, aqui ele dá a potência do motor, em 380, no caso do nosso exemplo, então que de 3 CV, até 3 CV, o nosso motor é de 3 CV, então sem problema nenhum. Então a gente pode escolher desses dois tipos de disjuntor motor, que é o terminal parafuso, e o terminal aí do tipo mó. E aqui o nosso modelinho, do nosso disjuntor motor, perfeito, simples assim, certo? Não tem dificuldade nenhuma. Então na prática a gente vai fazer a partida direta de motor, e fazer algumas alterações no circuito, com o sistema de proteções, ou atividades ou mudanças que eu irei pedir para vocês fazerem durante a nossa prática. Então, um dos exercícios para vocês treinarem em casa, montem o circuito de potência, o circuito de comando dessa partida direta e façam o que? Acrescentar lâmpadas de sinalização para indicar que o motor esteja em repouso, isso significa que ele esteja desligado, e uma para dizer uma falha de sobrecarga aí. E outra para dizer que o motor esteja acionado. Então são 3 LEDs, então são 3 lâmpadas de sinalizações que a gente vai precisar empregar aí para fazer o que o exercício está pedindo. Certo? Então é basicamente isso. A gente fez o dimensionamento de fusível, certo? Na nossa contadora, relé de sobrecarga, também vimos como dimensionar um disjuntor motor. Então é basicamente isso. Qualquer dúvida que tiver, podem entrar em contato comigo. Um grande abraço aí a todos. Façam esses exercícios para treinar, para a gente chegar na prática e desenvolver, agregar ainda mais conhecimentos e promover essa competência de vocês aí, de realizar esses dimensionamentos e também de montagem dessa partida direta de motor aí, que é o nosso primeiro conteúdo a se tratar. A próxima a gente irá falar um pouco, vamos fazer o dimensionamento também de uma partida partida estrela-triângulo, certo? E também iremos ver, uma partida direta com reversão aí. Certo? Então vamos ficar por aqui. Um grande abraço a todos, bons estudos aí e até a próxima aula.